O desenvolvimento da indústria deve seguir acompanhado da criação e aplicabilidade de produtos e processos sustentáveis. Entre os materiais, os polímeros biodegradáveis são destacáveis devido à sua capacidade de substituir os polímeros de origem petroquímica, que são considerados os grandes poluentes. Dentre os polímeros biodegradáveis, existem alguns que são mais comuns. Dentre os polímeros biodegradáveis naturais, encontra-se o PHBV e o PHB, e dentre os sintéticos, o PCl e o PGA. Portanto, apesar de sua relevância, o emprego dos polímeros biodegradáveis ainda não é significativo. Isso ocorre muito devido ao seu custo. Apesar de sua relevância, o emprego dos polímeros biodegradáveis na indústria não é significativo. Dificilmente vai encontrar na literatura citações em que indicam que estes produtos são amplamente usados em algum tipo de processo ou produto. Isso ocorre por diversos fatores. Essa pesquisa visa entender quais desses fatores é o principal responsável por, atualmente, no cenário com que temos dentro de pesquisas, estudos e revisão bibliográfica, o que aponta os motivos dos polímeros biodegradáveis não serem utilizados nos processos, mesmo que esse represente uma solução importante para o meio ambiente, que seja a diminuição dos resíduos, que é um dos que mais ocasiona o aquecimento global e outros problemas que acontecem em relação ao meio ambiente. A pesquisa foi delimitada na análise dos polímeros biodegradáveis como material de aplicação na indústria, não sendo objeto de estudo a sua origem, seja ela sintética ou natural. Ademais, também não entraremos nas legislações pertinentes ao que envolve a utilização deste material. E, ademais, escolhemos o polidraxobutirato como material base para familiarizar o leitor sobre os polímeros degradáveis, visto que esse é um dos mais comuns e de mais fácil acesso, e também no Brasil é o mais produzido e utilizado. O problema frente à aplicação dos polímeros biodegradáveis na indústria pode ser formado da seguinte forma: o que causa a não utilização dos polímeros biodegradáveis na indústria? Essa pergunta nasce a partir do fato: nós temos um material que substitui aqueles de origem petroquímica, como citado anteriormente, e que poluem menos, são produzidos através de outros seres vivos, possuem uma duração no meio ambiente de menor tempo, mas não são utilizados. Por que não são utilizados? Visto que esse material está aí em nosso conhecimento há mais de 20 anos, já existe textos em que citam ele há mais de milhares de anos. Então, a pesquisa foi atrás disso. Por que não é utilizado este material? Visto isso, o objetivo da pesquisa foi o seguinte: compreender o que causa a não utilização dos polímeros biodegradáveis na indústria, de forma simples e direta, como levantamos no problema anteriormente. Com esse objetivo e esse problema, foram levantadas 3 hipóteses para a solução do nosso problema a fim de atingir o objetivo. A primeira hipótese trata-se da ineficiência dos polímeros biodegradáveis. Por estar no mercado há tanto tempo, já terem diversos materiais publicados, talvez o fato de não ser utilizado no mercado seja porque eles não são eficientes em comparação aos materiais aos quais estamos dispostos atualmente, como o polipropileno, que citamos no nosso trabalho. Também, como segunda hipótese, foi citado talvez o fato de não termos tantas pesquisas exatamente sobre a aplicação desses polímeros na indústria, visto que a maioria das pesquisas publicadas são diretamente a produção e suas propriedades, e não o que acontece quando ele está sendo utilizado nos processos ou como produto final. A terceira hipótese trata-se do alto custo dos polímeros biodegradáveis. Visto que eles são produzidos a partir de seres vivos, eles necessitam de biomassa, um processo totalmente diferente daqueles que são produzidos a partir do petróleo. Talvez esse seja o fato dele não ser aplicado na indústria, porque talvez a produção seja muito cara ou a adaptação da sua linha processual seja muito cara. Então, essa foi a nossa terceira hipótese a ser trabalhada na pesquisa. Agora, sobre os polímeros biodegradáveis, que é o nosso tema. Os polímeros biodegradáveis se trata dos polímeros que são degradáveis através de seres vivos. Essa reação acontece em condições aeróbias. Existem 2 casos. O primeiro caso é quando existe oxigênio. Quando existe oxigênio, os produtos são CO2, que é o gás carbônico, e água. Em condições aeróbicas, onde não há oxigênio, os produtos são CH4, que é o metano, e a água. Isso varia de acordo com os seres vivos, podendo ser bactérias, algas,
fungos. Os polímeros biodegradáveis são aqueles que são degradáveis por seres vivos, não exatamente algum específico. Dentre os polímeros biodegradáveis são encontrados diversos tipos de polímeros que possuem diversas aplicações e diversas propriedades diferentes e origens também. Um dos notáveis é o polidraxibutirato, que é um monômero a partir do ácido 3-hidroxibutírico. Ele é considerado um dos notáveis por causa de suas proximidades com o polipropileno, que é um dos polímeros utilizados em larga escala há séculos pela indústria. Contudo, mesmo com suas similaridades, seja temperatura de fusão, taxa de cristalinidade, ele ainda possui desvantagens devido à sua origem bacteriana, o que fazem que algumas de suas outras características mecânicas sejam menores, inviabilizando o seu uso de forma crua, sem um tratamento térmico ou adição de outros compostos. Conforme visto no artigo, no qual citamos a tese de mestrado de Vitor Magazzali, o polímero biodegradável polidroxibutirato é originário da bactéria Haustrofa eutropha. Dentro do processo de polimerização, a sua estrutura chega a 80% de cristalinidade e sua resistência à tração a 40 megapascal. Ou seja, este material é um material frágil, ele não possui funções na qual respeitem a denominações específicas de resistências mecânicas. Desta forma, ele não poderia ser usado de forma crua em processo nenhum em que necessite uma mínima capacidade mecânica do material. Sobre a desaplicação de polímeros biodegradáveis na indústria. Primeiramente, deve-se entender que os polímeros biodegradáveis existem desde o início da civilização humana. Entretanto, sua utilização para substituição de polímeros que geram resíduos de longa data é recente e contínua expansão. Entretanto, no cenário atual é nítido que é nítida a desaplicação dos polímeros biodegradáveis nas indústrias. Isso ocorre ou seja por a falta de conhecimento da sua eficiência ou o custeio do material, como o PHB, que é o polihidroxibutiliano, que possui inúmeras aplicações na indústria, entretanto, devido a suas propriedades mecânicas, não há aplicação. Há estudos que indicam que os polímeros biodegradáveis são uma opção para a substituição de polímeros comuns, que geram resíduos de longa duração, resultando em problemas para o meio ambiente. Deve-se entender que há vários fatores que reforçam a desaplicação dos polímeros biodegradáveis na indústria. Tais fatores são fatores econômicos que atingem desde a sua produção até a sua comercialização, implicando assim nos benefícios em que o material leva para a indústria, caso o seu fosse adotado. Ou seja, mesmo que o polímero biodegradável seja viável em termos de sustentabilidade, não é viável economicamente, possibilitando a sua utilização. Desse modo, a desaplicação de polímeros biodegradáveis na indústria é um problema para a identificação da sua viabilidade, de tal forma que prejudica o desenvolvimento de novos processos industriais sustentáveis. Em relação à primeira hipótese, no qual dizemos que talvez o fato dos polímeros biodegradáveis não serem utilizados era devido à sua ineficiência. Com isso, nós utilizamos do artigo blendas de polidraxibutirato com propileno, no qual, no início do texto, os autores dizem que, no geral, os polímeros biodegradáveis são materiais frágeis e que não são viáveis em serem utilizados sem nenhum tratamento térmico, sem nenhuma adição, comprovando de certo ponto a nossa teoria. Contudo, mais adiante no texto, sobre a adição de outros polímeros, que no caso deles foram o propileno, ele demonstra que esses materiais são capazes de atingir níveis de capacidade mecânica próxima a dos materiais de origem petroquímica, que são aqueles utilizados nos processos ou são os produtos finais na indústria. Com isso conseguimos refutar essa hipótese, porque nesse texto ele dá todas as estatísticas de qual demonstra que os materiais se aproximam muito e de forma continuando sustentável, mesmo com a adição de material que não é biodegradável. Ele continua tendo degradação em muito tempo menor do que em relação aos outros. Com isso, a primeira hipótese foi refutada. Ou seja, a ineficiência dos polímeros biodegradáveis não é a razão para a qual o material não é utilizado em escala industrial.
A segunda hipótese tratava-se da possibilidade da falta de estudos sobre os polímeros biodegradáveis, fazendo com que as indústrias e as empresas não se interessassem pelo material por falta de informação. Contudo, foi possível visualizar, através do artigo publicado na Revista Brasileira de Ciência, Inovação e Tecnologia, que em 2018 atestou mais de 450 publicações acerca de polímeros biodegradáveis, das mais variadas adições ou características ou processos de produção distintos, fazendo com que a gente refutasse a segunda hipótese. Por quê? Se somente no Brasil foi possível identificar 450 publicações, com certeza fora do país, no mercado alemão, inglês e europeu em geral, é possível que tenha mais publicações, vá mais profundo sobre os polímeros biodegradáveis. E como estamos tratando apenas do Brasil, 450 publicações já é um número bem grande de publicação, visto que existem outros temas que possuem menos artigos e que são utilizados no mercado ainda. Por isso que conseguimos refutar a segunda hipótese com este artigo da RBCTI. Agora sobre a terceira hipótese, na qual tratamos que o fato dos polímeros biodegradáveis não serem utilizados poderia ser devido ao seu alto custo. Com isso, conseguimos comprovar que essa é a hipótese certa para a solução do problema, porque a produção dos polímeros biodegradáveis é muito cara devido a serem originários de seres vivos. No mesmo estudo citado anteriormente da segunda hipótese, publicado na Revista Brasileira de Ciência, Inovação e Tecnologia, um estudo bibliográfico sobre polímeros biodegradáveis comprovou que o alto custo de sua produção inviabiliza e deixa não é desejável pelas empresas o seu uso, mesmo que ele apresente um fator muito bom, que é a sustentabilidade, mas o alto custo apenas da produção dele crua, sem a adição ainda de outros polímeros para melhorar suas propriedades físico-químicas, é muito caro em relação aos de origem petroquímica. Tanto nesse mesmo texto, eles comprovam e explicam que não é possível produzir o polímero biodegradável ainda de forma mais barata que os materiais de origem petroquímica. Por isso que eles são utilizados largamente, devido ao seu baixo custo. Com isso, fica explícito que para a utilização dos polímeros biodegradáveis é necessário um fomento a isto, ou seja, ferramentas que possibilitem a diminuição da sua produção, ou seja, diminuir impostos sobre as indústrias que produzem esses materiais, seja de origem de cana-de-açúcar ou de outros materiais referentes à biomassa. Também legislação pertinente a empresas que optem por um método mais sustentável que diminua impostos sobre elas e outros encargos. Com isso, já seria possível um aumento no interesse do seu uso, visto que, diminuindo de outras formas o seu custo, as empresas se interessariam em entrar em um mercado diferente, ou seja, naquele que visa a sustentabilidade. Com isso, clientes que adotem essa pauta poderiam ser beneficiados, assim aumentando esse ciclo econômico. Quanto à metodologia, em princípio, é fulcral entender a importância da metodologia num artigo científico e em temáticas científicas, que ela descreve a linha de pensamento adotada no processo da investigação, sendo que é composta por conjunto de etapas e mecanismos a quais direciona, por meio de critério científico, os dados da teoria inicial. Levando em conta a metodologia, foi abordado a temática das ciências de materiais, mais especificamente os polímeros biodegradáveis na indústria. Após determinar a temática, logo procurou-se no ambiente virtual pesquisas, artigos, conteúdos virtuais, textos científicos, acerca dos polímeros biodegradáveis na indústria. Desse modo, ao analisar que é uma área com inúmeros benefícios econômicos e sustentáveis, ainda não tem a devida pesquisa e conscientização das grandes indústrias. Entretanto, é uma área de crescimento expoente no ramo da ciência. Os casos dos polímeros biodegradáveis, como PHB, PCR, PGA, são materiais que podem ser degradados por bactérias, algas, levaduras,
leveduras e demais fungos, dentro de dias ou até 3 meses, o que é bem menos do que os polímeros comuns, que levam anos e anos. Essa nova classe de materiais, os polímeros biodegradáveis, gera inúmeras possibilidades. Pode ser no ramo da medicina, como o desenvolvimento de órgãos artificiais, na indústria, como de substituto de matérias-primas não renováveis, na farmácia, para a produção de fármacos e outras possíveis aplicações não abordadas. Na metodologia, a pesquisa foi realizada no banco de dados oficiais como o Domínio Público, o Google Acadêmico e o Cielo, em sites de universidades renomadas como o FNB e o FCG. Desse modo, criou-se um banco de dados online, com os conteúdos encontrados acerca da temática elaborada, com diversos artigos e pesquisas que foram fundamentais no aprofundamento e compreensão de maneira ampla sobre a temática. Esse banco de dados ficou online no computador. Além desse meio de pesquisa, houve a utilização da leitura objetivada, que é um mecanismo no computador que ao teclar Ctrl F, você direciona a sua pesquisa através de uma palavra. Ou seja, você aperta esse mecanismo, escreve uma palavra e o computador canaliza a sua pesquisa, diminuindo o tempo diminuindo o tempo e de maneira inteligente faz a temática facilitada. Estabeleceu para o planejamento estrutural de pesquisa a técnica de parágrafos. Houve, para isso, elaboração de resumo segundo a Associação Brasileira de Normas, NBR, colocando em evidência 5 partes: o contexto, a fim de situar o leitor a respeito da temática, o objetivo, determinado por um verbo definitivo, em que sentido é conduzir a atividade investigada, a metodologia, no que se refere à escolha do tipo de pesquisa e os meios utilizados para a formação, os resultados obtidos e as conclusões, ou seja, o que se pode compreender e inferir a partir dos resultados. O plano da estrutura também contém a introdução, apresentação geral sobre a temática, objeto de estudo, os problemas biodegradáveis na indústria, a problemática, a carência de substitutos de polímeros, levando à desaplicação de polímeros biodegradáveis na indústria. A solução seria a aplicação de polímeros biodegradáveis na indústria, para analisar a validade dessa aplicação. Assim, a metodologia teve como pautada em pesquisas científicas, artigos científicos, usando a temática dos parágrafos, levando em conta os 3 pilares, que são objeto de estudo, problema e solução. Essa pesquisa teve componentes de bancos oficiais como o Domínio Público, o Google Acadêmico e o Cielo. Os resultados obtidos indicam que os polímeros biodegradáveis possuem utilidades na qual proporcionam a possibilidade de seu uso na indústria. Entretanto, devido ao seu custo de produção ser maior do que os polímeros originados do petróleo, há uma grande desvantagem na sua aplicação nas indústrias. Ao analisar os resultados dos polímeros biodegradáveis, devemos levar em conta os próprios polímeros biodegradáveis, o que leva à desaplicação e aplicação nas indústrias. Ou seja, os polímeros biodegradáveis são materiais que atendem à norma de SMT D 833 referentes à biodegradabilidade, isto é, a sua importância encontra-se na possibilidade de ser o substituto para os polímeros comuns e que geram resíduos de longa duração, prejudicando o meio ambiente. Quanto o que os resultados que levam à desaplicação, deve-se levar em conta aspectos jurídicos, econômicos e de âmbito científico. Sobre a aplicação, o banco de dados evidenciou resultados que os polímeros biodegradáveis são uma alternativa sustentável para certas aplicações. Tais aplicações encaixam na obtenção de vasilhames para alimentos, utensílios descartáveis, produtos de higiene feminina e outros produtos descartáveis. Assim, é evidente que, para a aplicação de polímeros biodegradáveis, medidas referentes ao preço de uma produção e imposto para a comercialização deverão ser analisadas para que, no futuro, seu emprego seja viável e que aplique para o desenvolvimento sustentável dentro da indústria. Assim, pode-se concluir que os polímeros biodegradáveis são materiais que podem ser aplicados sim na indústria, devido às suas propriedades similares aos polímeros utilizados largamente. Contudo, devido a seu alto custo de produção e de implementação na linha processual,
ele se torna um material não tão atraente assim para as empresas. Ademais, a discussão da temática relata que os polímeros biodegradáveis são materiais do futuro, ou seja, aqueles que futuramente nós utilizaremos por serem substituto perfeito para os polímeros comuns e que gerem menos resíduos para o meio ambiente, aumentando a qualidade de vida dos seres humanos. Como dito anteriormente, o objetivo do trabalho era compreender o porquê dos polímeros biodegradáveis não eram utilizados. Ao fim da pesquisa, conseguimos relatar que o que acontecia para a não aplicação dos polímeros era seu alto custo devido à sua origem bacteriana ou de origem de outros seres vivos, o que atrapalhava a sua produção em larga escala, aumentando o seu preço. A solução da problemática ser a hipótese 3, que trata do alto custo de produção e utilização dos polímeros biodegradáveis, é a mais viável, porque nós podemos compreender que o fato da sua origem ser diferente da do polímero comum torna-o muito mais caro e de menor chance de competição no mercado. Dessa forma, podemos concluir que os polímeros biodegradáveis são materiais de propriedades físicas e capacidades mecânicas muito próximas aos polímeros comuns. Entretanto, a dificuldade envolvendo o fator econômico faz com que ele não seja utilizável.